Olá, eu sou a Bruna Magalhães, estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Fluminense, que fica localizada em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Eu venho apresentar a pesquisa acadêmica que eu desenvolvi no último ano, sob orientação da professora Regina Weinstein. A pesquisa ela tem como título Proposta Metodológica de Redesenho Urbanístico associado à regularização fundiária de assentamento informal, e como tema central, a regularização fundiária de assentamentos populares. Fazendo um breve resgate do contexto histórico brasileiro, a gente pode perceber a importância da terra, né, e sua ligação com o exercício de poder na sociedade capitalista, e também o contínuo crescimento da disputa pela terra. Isso, agravado também pelos baixos salários da classe trabalhadora, acabou por gerar uma cidade profundamente desigual e também transformou a habitação numa mercadoria de alto custo, inacessível para a população de baixa renda. Então, nesse cenário, a informalidade habitacional, ela é um resultado da total falta de alternativas desses trabalhadores de adquirirem moradias adequadas. E isso levou muitas pessoas a ocuparem áreas desfavoráveis à habitação, gerando não apenas um déficit habitacional quantitativo, mas também qualitativo. Muitos desses trabalhadores eles vivem em condições precárias, sem acesso à infraestrutura e também serviços básicos, o que faz com que eles sejam negados do exercício do direito à moradia e também à cidade. Então, nesse contexto, a regularização fundiária ela vai se apresentar como uma das dimensões para o resgate mínimo da cidadania, visto que, em muitos casos, essa é a única possibilidade de parte significativa da população de obter acesso à terra e à moradia adequada. Mas, apesar da legislação disponível, é importante ressaltar que a mera segurança jurídica da terra ela não garante o direito à moradia de qualidade, já que muitos desses assentamentos eles enfrentam riscos como inundações, falta de infraestrutura e uma alta densidade populacional. Isso exige uma abordagem mais abrangente, que combina as dimensões jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. E também é o que a gente pode chamar de regularização fundiária plena. Essa abordagem ela visa garantir não apenas a regularização jurídica, mas também o acesso à moradia digna, aos serviços e à infraestrutura. No entanto, essa regularização fundiária plena ela vai frequentemente implicar em transformações grandes em espaços que já estão há muito tempo consolidados. Isso pode gerar conflitos e também resistência entre os moradores. Então, para superar esses desafios, a metodologia proposta ela vai enfatizar o diálogo e também a participação da comunidade em todas as etapas do processo. Então, os objetivos dessa pesquisa foram: primeiro, elaborar uma metodologia de regularização fundiária que vai auxiliar assessores técnicos e comunidades, promovendo a inserção desses assentamentos na cidade provida de serviços públicos e de infraestrutura. Em segundo lugar, instrumentalizar o processo de redesenho urbanístico associado à regularização fundiária. E, por último, promover o exercício dos direitos à moradia e à cidade, e também o desenvolvimento de um espaço urbano mais democrático e acessível para toda a população. A elaboração da proposta metodológica, ela tem como premissas básicas e orientadoras de todo o processo, primeiro, a participação dos moradores em todas as etapas desse processo. Em segundo, a moradia enquanto a casa e também o acesso à terra, à infraestrutura e os serviços públicos, ou seja, a moradia como parte da cidade. E, por último, o respeito ao ambiente construído, com o propósito de corrigir as situações de precariedade encontradas, mas sempre reconhecendo o espaço que já é existente. Então, a metodologia ela vai exercer uma visão holística sobre a problemática da moradia. Então, essa pesquisa ela incluiu revisão, análise e sistematização das metodologias que já foram empregadas em casos exemplares desenvolvidos ao longo dos 40 anos de experiência do NEPU-PROEX-UF, que é o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da UF, em processos de regularização fundiária em diversas comunidades aqui de Niterói e também das cidades vizinhas. Então, a partir da visitação a essas experiências, foram levantados seus pontos positivos e negativos, de maneira a sistematizar uma metodologia aprimorada para futuros projetos. Então, como resultado, a gente teve um roteiro metodológico que passa por cada fase do processo e detalha as suas etapas. Mas é importante ressaltar que o roteiro ele foi elaborado de forma sequencial,
mas ele vai se adaptar à situação de cada assentamento, com etapas que podem ocorrer de forma paralela. Então, esse roteiro ele vai consistir em 6 etapas. A primeira delas, sendo o conflito fundiário e o pedido de uma assessoria técnica. Uma vez que essa assessoria técnica é estabelecida, parte-se para o reconhecimento do assentamento e sua população, depois a elaboração do diagnóstico popular, a elaboração do projeto de redesenho urbanístico, o processo de titulação e implantação, e uma vez que esse processo de regularização é terminado, continua-se para a sexta etapa, que é o acompanhamento do assentamento e uma assessoria continuada. Então, detalhando essa primeira etapa, ela vai partir de um conflito fundiário e uma solicitação, né, de assessoria técnica por moradores, ou também como uma iniciativa do poder público. Essa fase ela vai incluir reuniões e assembleias para estabelecer um diálogo inicial entre a equipe técnica e a comunidade, além da organização da equipe, dos moradores e do trabalho a ser desenvolvido. A equipe técnica interdisciplinar ela é formada em grupos de arquitetura, engenharia, direito e serviço social, mas vão sempre trabalhar de forma articulada e conjunta em todas as etapas do processo. A comunidade ela vai ser organizada em 3 instâncias: uma comissão de lideranças, uma equipe com representantes das quadras e também a população em geral. Tais instâncias elas vão diferenciar funções e frequência de reuniões com a equipe técnica. No entanto, é importante destacar que todos os moradores eles são convocados à participação nas assembleias gerais, onde são expostas e discutidas todas as questões técnicas e de encaminhamento político do processo. E ainda nessa primeira etapa, eu venho destacar o processo participativo, porque ele se estabelece desde o início do processo de regularização. Então, porque busca colocar como protagonista a própria comunidade e suas necessidades. E essa participação, então, ela vai se dar por meio de uma rotina de reuniões e assembleias com os moradores, e também, mas também vai apresentar alguns desafios, como a falta de familiaridade dos moradores com a discussão de questões urbanísticas e também a abstrata linguagem técnica, né, que é de difícil compreensão. Então, para superar tais desafios, o processo dialogal ele vai fazer uso de uma linguagem acessível, com ênfase em instrumentos gráficos, como ilustrações e histórias em quadrinhos. Isso vai permitir uma maior compreensão pelos moradores e também anima os encontros e mobiliza a comunidade. A segunda e a terceira fase do processo vai consistir no reconhecimento do assentamento e sua população para uma posterior elaboração do diagnóstico popular. Então, sob a coordenação da equipe de serviço social, é realizado o cadastramento de todas as famílias a fim de identificar as suas necessidades. E, simultaneamente, a equipe de urbanismo e engenharia vai identificar as características dos espaços públicos e privados, bem como aspectos ambientais, geotécnicos de drenagem e do entorno. Então, uma vez que essas informações elas forem colhidas e sistematizadas, é elaborado o diagnóstico popular. Esse documento ele serve como uma análise técnico-social que argumenta a favor da permanência das famílias do assentamento e demonstra para o poder público a viabilidade da regularização fundiária e também da titulação. Depois, parte-se para a elaboração do projeto de redesenho urbanístico. Então, após o diagnóstico, a equipe técnica e a comunidade eles vão colaborar para identificar os problemas, classificando-os em espaciais e não espaciais. Os problemas espaciais eles são aqueles que incluem questões relacionadas às áreas públicas e privadas, e eles são aqueles que são manifestados de forma visível no espaço. Já os problemas não espaciais são aqueles analisados a partir do cadastro socioeconômico, relativos à condição da posse da benfeitoria, a densidade da habitação e do lote, e outros problemas também. A equipe ela vai buscar soluções para cada situação-problema e vai verificar se vai ser possível adequar o assentamento à legislação urbanística em vigor no município. Mas isso raramente ocorre, né? Então, tendo em vista as condições dessas áreas. Então, nesses casos, vai ser necessário a definição de novos parâmetros urbanísticos, a partir de discussões coletivas com os moradores. Então, o anteprojeto de alinhamento e parcelamento do solo, ele vai ser elaborado e discutido em várias assembleias, até que todo o projeto ele seja apresentado e aprovado pela comunidade, e aí sim são elaborados os desenhos definitivos para submissão à aprovação da prefeitura.
Alguns problemas comuns de serem encontrados nesses assentamentos são demonstrados por meio dessas ilustrações, né? Então, lotes com mais de uma moradia, insalubridade da moradia devido à falta de ventilação e iluminação natural, questões relacionadas a aluguel, alta densidade domiciliar, lotes com área abaixo do padrão mínimo e também problemas no sistema viário. Então, esses são alguns exemplos da linguagem gráfica utilizada nas assembleias e nas reuniões, justamente para facilitar a compreensão dos moradores sobre o que está sendo discutido. Então, após a submissão à aprovação, vai ser iniciado o processo de discussão e negociação com a prefeitura, para obter a aprovação dos parâmetros e do projeto em si. E qualquer correção necessária, ela vai ser feita com base nas discussões, até que uma versão definitiva ela seja aprovada pela Secretaria Municipal de Urbanismo. E uma vez que esse projeto é aprovado, o processo de titulação ele segue até que as famílias sejam tituladas e, em paralelo, a implantação também começa, né, nos assentamentos, com a demarcação dos novos limites dos lotes modificados e segue também com a construção das moradias para as famílias a serem realocadas. Então, uma vez que as famílias forem tituladas e o projeto ele for implantado, e é encerrado, então, né, o processo de regularização fundiária, a assessoria técnica ela continua a ser necessária, porque ela vai orientar os moradores e familiarizá-los com os procedimentos técnicos, jurídicos e administrativos relacionados a essa nova condição de proprietário. Essa abordagem ela visa evitar o retorno à ilegalidade e à informalidade, bem como também a apropriação dessas áreas por setores mais favorecidos da sociedade, uma vez que essas áreas elas tendem a se valorizar após os investimentos recebidos. Então, concluindo, a gente pode perceber que esse cenário complexo, né, nos assentamentos informais requer uma metodologia eficaz, que vai simplificar o processo de regularização fundiária e evitar os conflitos entre os moradores. Então, a metodologia proposta nessa pesquisa, ela vai abordar a questão da moradia de forma abrangente, porque reconhece o direito à moradia como um acesso não apenas à habitação adequada, mas também aos serviços urbanos e à infraestrutura, assim como o acesso à terra. Além disso, essa metodologia ela vai promover uma participação ativa dos moradores no processo. E isso é fundamental, porque os moradores eles possuem um saber popular sobre o local onde vivem, incluindo seus problemas e suas potencialidades. E essa percepção ela não pode ser obtida em levantamentos da equipe técnica. Então, esse conhecimento popular ele é essencial para o desenvolvimento de um projeto sustentável e também destaca a importância da assessoria como uma construção coletiva. Por fim, essa metodologia ela busca ser um instrumento eficaz na luta pelo direito à moradia e cidade e auxilia assessores técnicos, comunidades e poder público na construção de uma cidade mais democrática e menos desigual. Eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço muito pela atenção e pela oportunidade.